E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E hoje é dia de resenha, e não é uma resenha qualquer, é uma resenha de um material que supostamente seria impossível de ser publicado no Brasil. Eu estou falando de Hajime no Ippo, o mangá aí, né, a obra primordial aí do Joji Morikawa. Então, editor, roda a vinheta e vamos para essa resenha especial. E aí, fala comigo, seja muito bem-vindo de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia de resenha de um mangá muito especial, né? Um mangá muito aguardado aí, né? Hajime no Ippo, obra máxima aí de Joji Morikawa e que tem anime na Netflix. Essa obra foi considerada por muito tempo impossível de ser publicada no Brasil, mas hoje a editora MPEG traz esse mangá longevo, né, um mangá enorme ao mercado brasileiro. Esse é o volume 1 e temos informações aí do volume 2 e do volume 3, tá? Mas antes da gente ir para o nosso vídeo, se você não conhece o nosso canal, se você está chegando agora, se inscreva no canal, tá? Se você curtiu o vídeo, deixa seu like. Ao se inscrever, você ativa as notificações para receber novos vídeos, tá? Novos conteúdos. Tem muita coisa legal vindo aí no canal Resenha 81, tá bom? E se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda, você vai ajudar demais o canal aí, né, a relevância no YouTube, tá? Essa plataforma tão difícil, tá? Para a gente se tornar relevante, a gente tem que ter o apoio de vocês, tá bom? Nós somos um canal pequeno, mas que a gente curte muito quadrinho, muito cultura pop, tá? Então vamos pro papo de hoje, né? Hoje a gente vai resenhar Hajime no Ippo, tá? Então vamos começar daquele jeito que a gente sempre começa nossos vídeos aqui, né? Dando uma olhada aí no editorial aí desse mangá trazido ao Brasil pela MPEG Editora, né? Então, aqui você vai ter o formato que a MPEG trouxe, né? Você tem essa sobrecapa aqui, tá? Uma sobrecapa bem legal aí, falando um pouquinho sobre o autor, né? E com uma arte bem legal aí do Ippo, tá? Você vai ter uns mimos aí para os leitores, né? Você tem um postalzinho, tem um postal, tem um marcador de página que eu gostei muito, tá? Um marcador mais robusto aí, com a foto do Ippo Mokonouchi, né? Que é o nosso personagem principal desse quadrinho, desse mangá, né? E você vai ter o que? Capa cartonada, o papel é o offset de boa gramatura, tá? Você vai ter um mangá com aproximadamente 370 páginas, mais ou menos, tá? Em preto e branco. E ele não é aquele mangá que estala, tá vendo? Eu tô abrindo ele aqui, ó. Ele não tá estalando. Apesar dele não parecer costurado, essa cola, essa maneira de fazer a encadernação aqui, ele não fica aquele mangá que fica estalando quando você abre para ler, tá? É um mangá de excelente produção gráfica aí, tá? E também de excelente arte, tá, pessoal? Para quem curte box aí, vai curtir a arte do mangá, tá? É uma arte bem legal, principalmente nos momentos de luta, tá? Eu vou pegar uma cena de luta aqui bem legal, tá? Onde você pode ver a movimentação do personagem aí. Você vê a movimentação e você vê o, o punch, né? Como que aparece os golpes, né? Os socos, né? É uma arte bem legal, bem expositiva aí. Então o Joji Morikawa, ele consegue trazer uma velocidade para a arte que dá a impressão realmente da luta tá acontecendo. Então os momentos de luta aí são o ápice do mangá, tá? Eu gostei muito da arte, é uma arte bem competente, uma arte legal mesmo, e que principalmente nos momentos de luta ele vai trazer a movimentação, né, os quadros de maneira bem ágil, bem sutil, de uma maneira que você consegue ver o desenrolar da luta e, por incrível que pareça, você consegue ver a movimentação dos personagens quando vai dar um soco, quando vai defender,
Então é uma arte bem legal, tá? Essa aqui é a capa, né? Na verdade essa é a capa, né? Essa aqui é a quarta capa. Porque como todo mangá, né? Você começa de trás para frente, da direita para esquerda, né? E no finalzinho aqui você vai ter um pós-fácil aí do editor, né? Do editor não, desculpa, do mangaka, falando sobre o projeto dele, tá? E o que que é Hajime no Ippo, né? Então, pessoal, eu falando um pouco da minha história com o Hajime no Ippo, tá? Eu conheci a obra final do ano retrasado e ano passado, onde eu vi o anime na Netflix, tá? O anime está disponível na Netflix. Se eu não me engano, agora são 3 temporadas. Eu tinha visto a primeira leva de episódios, né? Que foram 76 episódios e eu gostei demais, tá legal? Gostei muito da área da obra e procurei ir atrás e descobri que o anime era oriundo do mangá, né, de um dos mangás mais longevos lá no Japão, né? É um mangá muito longo que ainda continua sendo produzido, tá? O mangaka continua escrevendo e eu gostei muito, tá? Eu gostei muito, então procurei ir atrás, mas infelizmente eu sempre ouvia isso. Ah, é muito difícil publicar no Brasil, é muito grande. E a MPEG trouxe. Eu também não conhecia a editora, fiquei conhecendo através dessa obra. Eu vou deixar nos comentários, né, na verdade, na descrição desse vídeo, o Instagram da MPEG, né? Onde eu fiz um vídeo também, vou deixar aqui nos cards, falando que Hajime no Ippo ia ser publicado no Brasil, tá? E essa é a resenha. Vamos falar o que que era Hajime no Ippo, né? O que que é Hajime no Ippo, tá? Hajime no Ippo, né, é um shonen, né, é um mangá sobre um garoto que resolve lutar boxe, tá? Mas o interessante é por que que ele resolve lutar boxe, tá? Ele resolve lutar boxe porque ele é considerado fraco pelos amigos, ele passa por bullying, né? Os amigos zoam com ele, batem nele, e um dia ele é salvo pelo Takamura, que já é um lutador profissional. E a partir daquele momento desenvolve uma amizade entre o Takamura e o Ippo Makunouchi, né? É o Ippo, né? O garotinho aí da sobrecapa aí, né? E o Ippo, ele é muito baixinho, muito atarracadinho, só que ele tem uma predisposição, né? Ele tem um talento para o boxe. Então ele começa a evoluir. Nesse primeiro número você vai ver o primeiro arco de crescimento do personagem, né? Você vai ter, você vai ter o Ippo entrando na academia, conhecendo o primeiro inimigo dele, né? O primeiro antagonista dele, que na verdade é um amigo dele, que vai se tornar um amigo dele, né? É o primeiro objetivo dele é alcançar esse amigo que já é boxeador, que é o Miyata, né? Ishiro Miyata, né? Ele já é um boxeador, ele é um boxeador conhecidamente habilidoso. Então o Hajime no Ippo, você vai ter aquela dinâmica, né? Do cara que nasceu habilidoso para aquele cara que vai treinar, né? Muito parecido com a dinâmica do Neji com do Naruto. Esqueci o nome dele, o de cabelinho cuia lá, que usa roupa verde, ele só usa o taijutsu, Rock Lee, isso mesmo, Rock Lee. Então você vai ter uma diferença, você vai ter esse, esse paralelo, né? Você tem o Ippo, que é aquele cara que é habilidoso, que, tipo assim, que tem a predisposição ao boxe, mas não sabe nada, está aprendendo desde o começo. E você tem um que é um prodígio, né? Excelente naquilo que ele faz, que é um contra-golpeador nato do boxe, né? Que é rápido. Já o Mokonouchi, ele está aprendendo, ele já não é tão rápido, mas ele tem um punch, né? O que que é o punch do boxe, né? É a força de nocaute, né? Então você tem dois personagens distintos, mas que buscam a mesma coisa, né? Se firmarem no profissional de boxe, né? Ser um profissional de boxe, né? Então você vai ter toda esse caminho do Mokunouchi, né? Nesse primeiro volume, o Mokunouchi ele sai do novato, né? E consegue chegar lá na prova para se tornar profissional, tá? E lá na prova ele já conhece mais um oponente, né? Que vai marcar a sua história, tá? Então o legal do Hajime no Ippo é que você tem o que? Você tem a escada do personagem, né? Ele começa no primeiro momento ele só consegue dar um golpe direto, né, um soco direto. Aí depois ele aprende a dibiar, depois ele aprende o uppercut.
e nisso ele vai conquistando amizades, né? E você vê esse personagem sendo testado e sempre alcançando, né? Sempre evoluindo. Então você tem muito essa dinâmica também, né? De estar em constante evolução o Ippo Mokunouchi, né? E você vai ter o quê? Você vai ter um mangá leve, né? É um mangá que mostra um garoto querendo ser boxeador, só que ele tem os seus problemas, né? Ele tem as suas deficiências, como, por exemplo, ele tem a dificuldade de relacionamento com os amigos de escola, ele tem outro problema, não é problema, né? Ele tem um ponto forte que ele sempre ajuda a mãe dele, ele e a mãe são sozinhos, então ele tem que ajudar a mãe, né? E um dos motivos dele querer se tornar forte é isso. Chega um momento que ele está sofrendo bullying e os garotos que estão mexendo com ele falam da mãe dele, só que ele não tem força para proteger a própria mãe. Então naquele momento ele vê que ele tem que mudar, que ele tem que se tornar forte. Então, Hajime no Ippo é um excelente mangá que mostra o quê? Que mostra a força de vontade, a vontade de vencer acima de tudo, né? Ele acima de tudo, mas não acima de todos, né? Ele não, ele não vai passar por cima de ninguém de maneira desonesta. Ele sempre vai trabalhar para evoluir, né? E ele continua sendo aquele garoto bondoso. Ele não faz com os outros o que fizeram com ele, né? Por exemplo, tem uma passagem muito interessante aqui no mangá, que ele vai ver o Takamura lutar. É logo no finalzinho. Aí ele fala o seguinte, ó, vou ler para vocês. Que sacanagem a galera da sala deixar toda a arrumação da sala para mim. Ah, mas eu acabei me atrasando. Ou seja, mesmo depois dele já estar lutando boxe, dele já estar forte, ele ainda continua sendo maltratado pela sala, né? Mas mesmo assim ele não usa a força que ele tem agora para poder ele fazer bullying com os outros. Ele continua sofrendo bullying e fica calado, mesmo ele podendo nocautear todos da sala dele. Então você vê que ele quer alcançar o topo mais alto do boxe, ele quer ser profissional e quer ser campeão, mas ele nunca vai passar por cima de quem ele é, de um garoto gentil, de um garoto bom. Então Hajime no Ippo é uma excelente leitura, tá, pessoal? Eu realmente eu gostei demais do anime e o mangá também tá me surpreendendo muito, tá? Eu li o primeiro número aqui, comecei a ler, não conseguia parar de ler, tá? E foi uma leitura muito gostosa de fazer, tá bom? A minha opinião é essa, né? Vocês já perceberam que eu gostei do mangá, tá? O mangá tem seus problemas? Até agora eu não vi problema no mangá, tá? O ritmo é legal, acho legal também o jeito que é exposto os termos do boxe, né? Por exemplo, tudo que ele vai falar com relação ao esporte vai ter uma nota do editor, né? Falando, ó, isso é tal coisa. Por exemplo, ele vai aprender o uppercut, né, que é aquele gancho, né, de baixo para cima. Aí aparece uma nota do editor explicando o que é o uppercut, tá? Ele vai aprender o dash, né, que é o jeito que o lutador avança rapidamente, né? Aquela técnica de avançar rapidamente para encurtar a distância. Então você vai ter o editor explicando o que é o dash. Então, Hajime no Ippo, além de te levar para o mundo do boxe, ele te explica esse mundo, então você não fica perdido, tá? Muito foi falado que ele se assemelha muito a Ashita no Joy, né? Esse aqui é o volume 3, eu só li o volume 1. O Ashita no Joy, tá, pessoal? Ele tem uma carga social mais pesada do que o Hajime no Ippo, tá? O Ashita no Joy é um mangá mais denso em questão de carga social, né? De, de crítica social. Já o Hajime no Ippo, ele é um mangá mais leve, um mangá que mostra um garoto sonhador querendo se tornar um lutador de boxe, tá? Ele poderia não se tornar um lutador de boxe, ele poderia continuar ajudando a mãe dele lá no barco de pesca. Só que no momento que o Takamura, né, entra na vida dele, ele percebe que o boxe é o que realmente ele quer. Então é muito mais leve do que Hashita no Joy, tá? E não é à toa que parece, tá, pessoal? O Joji Horikawa, né, que é o Morikawa, que é o autor de Hajime no Ippo, é muito fã do Tetsuya Shiba, que é o autor de Ashita no Joy,
tá? A Cheetah no Joe eu só li o volume 1 e quando eu li o canal estava parado, né? Então eu não fiz vídeo, provavelmente eu vou reler para a gente poder fazer uma resenha para o canal aqui, tá? Mas então a Hajime no Ippo, né? Foi para conta, o volume 1 é um mangá que vale muito a pena ser lido, tá? Se você está procurando um mangá legal para ler, tirando esses mangás mais que fazem mais sucesso aí, né? Que é o mangá de samurai, o mangá de terror. Se você quer um mangá mais leve, que fala de um esporte, eu aconselho aí Hajime no Ippo, tá? Então, Hajime no Ippo foi para conta, é uma excelente leitura. Eu agradeço demais a MPEG por ter trazido o mangá. Parabéns à editora pela iniciativa, tenho certeza que vai valer muito a pena. E a informação que eu falei que ia dar no comecinho do vídeo é essa. O volume 2 e o volume 3 de Hajime no Ippo já estão em pré-vendas na Amazon, tá? Na Amazon. Então, a Amazon vai continuar trazendo aí, pelo menos, os próximos volumes de Hajime no Ippo sairão pela Amazon, tá? Teve um atraso para chegar? Teve, tá, pessoal? Demorou um pouquinho para chegar a minha edição, tá? Mas para mim aqui na minha região estava complicado por causa do frete comprar no site da MPEG. Mas aí eu comprei pela Amazon. Então a Amazon vai trazer o volume 2 e o volume 3 também, tá? Segundo o pessoal da MPEG, vai ser uma tratativa de volume a volume aí com a Amazon, mas mesmo assim é confirmado que o volume 2 e 3 saem pela Amazon, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, tá bom? Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. Ajuda o nosso canal a se tornar relevante nessa plataforma tão concorrida que é o YouTube. E se você não for inscrito, se inscreve no canal, tá? E ativa as notificações para novos vídeos. Tá legal? Muito obrigado por ter ficado até agora. Fica a dica, leia Hajime no Ippo, que vale muito a pena, tá bom? E até o próximo vídeo. Valeu!